está no 6. Alô? Boa tarde. Ok, bom, pessoal, muito boa tarde. Grande prazer estar aqui nesse evento que cada vez surpreende mais. É um evento que realmente traz aí um novo modelo de se comunicar com o público urbano, né? E uma ótima oportunidade também para termos debates bastante ricos sobre os diversos temas do agro. Bem, sem mais delongas, eu gostaria de iniciar então o nosso painel. Nosso painel ele trata sobre a intensificação e sustentabilidade do agronegócio com a mega tendência do uso de bioinsumos. E eu gostaria de iniciar falando um pouco sobre o que tem acontecido nesse setor nos últimos anos no mundo e no Brasil. Então, os bioinsumos ele tem sido utilizado de forma bastante integrada com as demais tecnologias, como os defensivos químicos, as sementes melhoradas, a biotecnologia. E é um mercado que tem crescido no mundo inteiro. Hoje ele representa globalmente cerca de 14 bilhões de dólares e tem crescido a uma taxa acima de 2 dígitos. Então temos visto um crescimento aí da ordem de 12%, 13%. E a América Latina é um destaque nesse processo, né? Enquanto nós tínhamos no início da década uma participação da América Latina da ordem de 20%, a expectativa é que ao final dessa década nós teremos 30%. É a região que mais vai fazer uso de bioinsumos. E o Brasil, obviamente, é o país que tem puxado esse processo. Hoje nós temos aí mais de 1.000 registros de biológicos e bioinsumos, dos quais quase metade foram realizados nos últimos 3, 4 anos, né? E hoje cerca de 26% de toda a área plantada aqui no Brasil faz uso de algum tipo de bioinsumos para controle fitossanitário. Então nós temos utilizado em soja, milho, algodão, café, cana, hortifruti. Então ele tem sido utilizado de forma bastante ampla, diversa e com forte potencial ainda de crescimento. Bem, então eu gostaria de agora começar o nosso debate aqui e vou começar com o Cláudio Brizolara, que é o economista-chefe da FAESP, da Federação da Agricultura de São Paulo. Gostaria, Cláudio, de você, se quiser, falar aí algumas palavras aí iniciais para a gente iniciar o debate. Tá certo. Obrigado, Eduardo. Gostaria de agradecer muito o convite em nome da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo. É um prazer participar desse importante debate sobre um tema tão relevante, né? Eu coordeno o Departamento Econômico e Técnico da FAESP, né, e a gente tem a preocupação de buscar tecnologias, né, para levar aos produtores. A gente está buscando sempre melhorar o ambiente de negócio dos nossos produtores para reduzir custo, aumentar a produtividade, para o produtor, em última instância, aumentar a sua margem, né, e se desenvolver. Então esse é o nosso dia a dia. O tema aqui, bioinsumos, né, é um dos temas que a gente tem dado uma atenção especial, né, pelo potencial que tem. A gente entende que, assim como a gente teve a mecanização no passado, depois o uso de sementes melhoradas, de biotecnologia, né, os bioinsumos, né, dentro de um contexto até ampliado de agricultura regenerativa, né, que busca aí associar a produção, né, com mais sustentabilidade, né, a gente vê que os bioinsumos têm o potencial de levar a agricultura brasileira para um outro patamar de desenvolvimento, tá? Então esse é o nosso olhar, né? E claro, a gente precisa de um ambiente regulatório adequado, precisa de incentivos, precisa de capacitação, né, levar capacitação para os produtores. Precisa fazer muita coisa ainda, né? Mas a gente vê que a adoção tem sido muito boa, os produtores têm procurado cada vez mais isso e a gente sente porque nós temos sindicatos rurais associados à federação, né? E os sindicatos estão procurando projetos, né, para tentar se inserir nesse negócio. Então, quando a gente olha também para o potencial que a gente tem no Brasil em termos de biodiversidade,
né, para explorar mais os fungos, bactérias, enfim, agentes biológicos micro e macro, né, e até comunidades, né, de micro-organismos, né, a gente vê que a gente tem um potencial, né, escondido aqui no Brasil, né, enorme para explorar ainda. Então é esse o nosso olhar, né, é um negócio que vai com certeza impulsionar muito o nosso setor, e a gente está só no começo, né, desse jogo, tem muito a fazer ainda, mas ele vai trazer muitas alegrias para o nosso país e por esse potencial de poder aumentar a produtividade, né, a qualidade da produção e ao mesmo tempo endereçar as questões aí de meio ambiente e sustentabilidade. Então essa é a nossa visão. Muito bem, Cláudio. Bom, ao lado do Cláudio nós temos a Edilene Cambraia Soares, conhecida de muitos de vocês, diretora de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas do Ministério da Agricultura, da Secretaria de Defesa Agropecuária. E, Edilene, então, um grande prazer ter você aqui no painel. Eu queria, então, que você falasse suas palavras, suas considerações iniciais. Obrigada, Eduardo. Bom, boa tarde a todos. Como disse, eu sou diretora do Departamento de Sanidade Vegetal, que é a área técnica do Ministério da Agricultura responsável pelos temas de sanidade vegetal e insumos agrícolas. Então, insumos agrícolas a gente inclui os agrotóxicos, sementes e mudas, fertilizantes, proteção de cultivares, assuntos de OGM e agora também os assuntos de bioinsumo, né? Então, para o Ministério da Agricultura é um tema de extrema prioridade, né? Há algum tempo a gente já vem tratando isso como prioridade dentro do Ministério da Agricultura e é um prazer estar aqui para falar sobre esse tema. Obrigado, Edilene. Temos também aqui o Márcio Portocarreiro, também conhecido de muitos, diretor executivo da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, ABRAPA. Márcio, suas palavras iniciais. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, falar um pouco com um público tão seleto e numeroso ao mesmo tempo, sobre esse grande desafio que nós temos hoje dos biológicos. É uma coisa que chegou como uma solução para a gente poder responder à pressão dos clientes num clima tropical, com tudo abundante. Para produzir também temos a mesma fator favorável para desenvolvimento de pragas e doenças, e da mesma forma que a gente conseguiu, com tecnologia, hoje obter a maior produtividade de algodão por hectare do mundo, o desafio cresce no mesmo sentido, porque temos que equilibrar a conta. O custo é muito alto para se obter uma produção de qualidade e os bioinsumos chegaram no momento em que nós vislumbramos aí a possibilidade de atender a dois pontos. A administração melhor do custo e uma reeducação dos produtores e técnicos para que tenham segurança na aplicação desses produtos e o resultado efetivo, e ao mesmo tempo os protocolos que nós, como Algodão do Brasil, temos como líderes mundiais em produção de algodão certificado, sustentável, de reduzir gradativamente o uso de produtos químicos. Para vocês terem ideia, nós temos o compromisso firmado de, na safra 26-27, reduzir 5%, baseado num corte da safra 22-23, não na última e na penúltima. E vamos crescendo nesse compromisso até 2030 com 20% de redução de químicos. E não tem milagre, não tem como fazer se não for com o biológico. Ou com um manejo muito inteligente, com o uso de drones, com jato dirigido dos químicos e aplicação com georreferenciamento para poder fazer o melhor com o mínimo possível de aplicação de químicos. Estamos assim conseguindo avançar, não é um desafio fácil. Ano a ano nós temos que justificar para os nossos clientes alguns fatores climáticos que influenciam muito na pressão de pragas, na migração das lagartas e mosca branca da soja para o algodão. Nós temos uma produção intensiva, né, e isso faz com que as pragas transitem. Às vezes o pessoal de fora tem dificuldade de entender isso e cresce mais ainda o nosso desafio. Então, o grande
esperança que o produtor de algodão do Brasil tem é crescer no uso de biológicos. Hoje, 63% dos produtores de algodão reportam nos relatórios que nos enviam o uso de biológicos. Em números efetivos, comparando com químicos, está na faixa de 6,7% de substituição, bem pé no chão. Tem produtores que conseguem falar até em 20%, 22%. Mas para isso, volta no ponto que eu falei antes, o técnico, o produtor e toda a equipe tem que ser preparado para utilizar o biológico, saber aplicar no momento certo, transportar bem, acondicionar em ambiente ideal e fazer o uso no momento certo. Senão nós podemos perder essa tecnologia. E essa é a grande preocupação nossa. Ótimo, Márcio. Bem, por último, mas não menos importante, Frederic Bedeau, que é o vice-presidente global de biológicos da Corteva AgroScience, que está aqui, veio dos Estados Unidos participar aqui desse evento. E, Frederic, então nós gostaríamos de inicialmente ouvir um pouco as suas considerações iniciais sobre o tema. Thank you very much for the opportunity to share a little bit about what Corteva has been doing in the space of biological technologies. Yes, I'm from the US, but originally from France. And so I straddle multiple cultures and multiple worlds where the adoption of biologicals goes at different speeds for different needs. But for the last 6 years, I've had the pleasure of leading the development of this new business inside of Corteva. And Corteva is one of the largest companies in terms of innovation and development of new technologies for agriculture. And inside of Corteva, biologicals is our fastest growing investment in R&D, as well as our fastest growing business. And I think you've already heard from my colleagues here some of the reasons why we're seeing this evolution and this acceleration of the need, and why we're investing so much in developing the next generation of technologies for farmers all around the world, and particularly here in Brazil, which is one of our largest presence. So I'm really looking forward to sharing a little bit more with all of you what we've been up to and how we're moving forward. Muito obrigado, Frederic. Alô? Muito obrigado, Frederic. Eu queria então agora voltar aqui com o Cláudio. Cláudio, vocês, a FAESP é a entidade ou a federação que representa os produtores de um dos estados agrícolas mais importantes do Brasil. Então, eu gostaria de te perguntar como que a FAESP está vendo essa adoção significativa de biológicos e o que vocês têm feito em relação a isso? Certo, obrigado, Eduardo. O que a gente considera importante, né, é que a tecnologia seja bem utilizada e bem empregada, né? Então a gente teve exemplos aí de mau uso da tecnologia, né? E isso preocupa um pouco, né? Quando se utiliza produtos que não têm eficácia de uma maneira equivocada, fora das condições ideais, isso pode trazer um prejuízo para a tecnologia. Então a gente tem um olhar aí especial a respeito da capacitação, da necessidade da gente levar boa instrução para o campo, né, na ponta, para quem adota a tecnologia, para que ela seja bem empregada, tá? Então, nós temos no nosso braço na Federação o Senar, que é um serviço de aprendizagem rural, cuja missão é justamente levar a capacitação para os produtores e trabalhadores rurais. Então, está se desenvolvendo aí novos programas, né, e cursos com metodologias especiais, né, a respeito de bioinsumos, de boa aplicação, de uso de biológicos, para cuidar de um pouco das questões aqui que o Márcio mencionou, né, de acondicionamento, de transporte, enfim, tudo isso é fundamental para que a gente tenha eficácia no uso, né? Então, além dessas capacitações e novos programas, né, para levar não só a tecnologia, mas o manejo todo associado aos produtores, a gente também está construindo aqui no estado de São Paulo, em São Roque, um centro de excelência, tá, para capacitação de instrutores, né, de multiplicadores, né,
E um dos temas desse centro de São Roque vai ser justamente bioinsumos, né? Justamente por essa importância que está se dando ao tema, né? Então a gente tem uma preocupação aí grande com a parte regulatória, né? Para que, enfim, bons produtos, né, cheguem às mãos dos produtores, né? Produtos de qualidade com eficácia comprovada, né? E um cuidado especial com a capacitação dos produtores, trabalhadores, no manuseio desses produtos, para que eles consigam demonstrar a campo, né, todo o potencial que tem. Então, aqui eu acho que eu menciono 2 aspectos aí bem importantes que a gente está trabalhando. Não, muito interessante essa atuação da FAESP. Eu acho que está realmente cumprindo o papel que se espera como uma entidade que pretende promover a agricultura e uma agricultura cada vez mais competitiva e sustentável. Queria agora emendar com uma pergunta para o Frederick, que representa uma das empresas líderes na inovação e que tem feito aí investimentos importantes nessa tecnologia, que é a Corteva. O que a gente tem observado é que os bioinsumos deixam de ser uma tendência, mas passam a se tornar um pilar estratégico cada vez mais importante dentro do planejamento agrícola. E nesse sentido, eu gostaria de te perguntar, Frederick, o que você entende como os principais vetores para a adesão ainda maior dos produtores aos produtos biológicos e emendando, qual, na sua opinião, seria alguns dos desafios importantes que ainda persistem para que essa maior adesão aconteça? Thanks for the question. Sorry, I'm getting Portuguese. No, thanks for the question. I really appreciate it. There's multiple drivers for the adoption of biological technologies by farmers. And let me split it in 2 simple categories. One, biocontrol. So controlling insects and diseases. And this is something that is becoming more challenging with the existing technologies that are available and have been available to farmers. And the challenges come from resistance or regulations or societal demands and food chain demands. There's multiple drivers, but biological technologies for biocontrol really work with the conventional solutions of traits and chemistry to help sustain the performance of those products and in many cases actually improve the performance of those products. And that's where the new sources of innovation for control of pests is coming from. So that's one key driver. And I would say the other driver, and it's something that we are talking about and everybody's talking about, is the need to continue producing more food because the population of the world continues to increase. The population of the world has more resources and therefore consumes more meat. And grain production has to keep up to feed the world. But the amount of resources and natural resources, fertilizer, water, land even, is limited. So productivity is absolutely paramount. We cannot meet the challenge of feeding the planet with the existing practices around the world. We need to drive better productivity in all the food chains around the world. And that's where biological technologies that unleash, the genetic potential of the crop and help, the farmers capture more of that potential with the same amount of resources, that's where they come in play. So the challenges you ask, well, there's one main one, and you touched on it. It's education and understanding. We have to work as an industry. This is not just a Corteva mission or grower group mission. We have all to work together to educate, explain how to use those products the right way, and have very solid data so that farmers understand how to use the product, when to use them, and when not to use them, so that they make the right decision and they get the right results that they're expecting. Because up to now, it's been more improvised, and they're not always seeing the return that they're expecting from their investment. So that's the job ahead of all of us, is to educate, train, and help the farmers get, the results that they're expecting. Muito bem, Frederick.
de fato, temos aí importantes desafios pela frente, né, para serem superados. Eu queria agora trazer um tema que já foi comentado aqui pelo Cláudio, sobre a questão da regulamentação, né, do ambiente regulatório que favoreça, né, que gere os incentivos adequados para a manutenção de investimentos, né, nessa área, principalmente investimentos em inovação. E nesse sentido, eu gostaria então de consultar a Edilene sobre essa nova legislação que foi aprovada no final do ano passado aqui no Brasil. Ela tem uma característica quase que única no mundo, é uma legislação específica para os biológicos, né? Diferentemente de outros países que estão no mesmo conjunto da legislação, fertilizantes, defensivos químicos. Então nós temos aí uma legislação que precisa agora ser regulamentada, né? Eu queria ouvir de você, Edilene, qual que, na sua opinião, quais são os diferenciais dessa legislação, né? O que nós temos de diferenciais e como você entende que essa regulamentação deve ser feita de forma a garantir os incentivos para investimentos em inovação e em adoção desses produtos. Obrigada pela pergunta. Acho que antes de começar a falar um pouco da nova legislação, os colegas todos já falaram, né, dos últimos 3 anos que o Brasil tem despontado, tem usado muito, aumentado o uso e a adoção do uso de bioinsumos. E em grande parte disso, considerando a legislação que a gente tinha até a edição da lei de bioinsumos, o mapa, dentro das legislações específicas de fertilizante, de agrotóxico, já estabeleceu normativas que propiciavam, priorizavam o registro de biológicos em detrimento a outros produtos, né? E isso proporcionou a disponibilidade de um maior número de produtos para acesso dos agricultores. E isso ajudou essa ampliação dessa adoção. Mas também é fato que esta mesma legislação que a gente tinha até então também é um limitador, né? Se mostrou como um limitador para o registro desses novos produtos, dessas novas tecnologias, porque não se enquadrava nos conceitos que a gente tinha nas definições de cada legislação. E a lei de bioinsumos, que é a lei 15.070, né, de dezembro de 2024, ela vem para sanar essa lacuna. E é muito importante que esta lei, ela trouxe para o mesmo guarda-chuva, né, enquadrou como bioinsumos aqueles produtos que estavam sobre o guarda-chuva da legislação de fertilizante, da legislação que a gente pode chamar de grande grupo para nutrição de plantas, né? Um grande grupo que estava dentro da legislação de agrotóxicos, que são os produtos para controle fitossanitário, mas também trouxe para esta mesma legislação a nutrição animal e a saúde animal. Também os produtos estão agora sobre essa mesma legislação e também serão objetos dessa regulamentação que a gente está em curso, né? E aí os grandes diferenciais que a lei traz. O próprio conceito de bioinsumos que a lei trouxe nos possibilitará avançar sem ter que depender de alteração da lei em si, a legislação e adequando ela ao registro, principalmente para as questões de registro, conforme as tecnologias forem aparecendo, né? Então, tecnologias hoje que a gente tem dificuldade de identificar como registrar dentro do arcabouço que a gente tinha, como o RNAi, edição gênica, né? Então eram produtos que eram mais difíceis da gente enquadrar nas categorias que a gente tinha já regulado, eles serão sanados agora com essa nova legislação. Então, e só o conceito em si dessa nova lei, ela já traz bastante incentivo à inovação, né? Aí acoplado, óbvio, às leis de proteção de dados e todas essas questões que tem no incentivo à pesquisa e ao usufruto desse desenvolvimento dessa pesquisa. Casado a isso também, a gente tem que levar em consideração que a legislação propiciando essa inovação, ela também propicia o desenvolvimento de uma indústria nacional de biológico, dado que os colegas mesmo falaram que nós somos um país de grande diversidade biológica, né? Grande potencial de desenvolvimento de produtos de bioorganismo ou de origem do nosso próprio solo, né? Da natureza. Então isso também é um potencial e é uma possibilidade que esta nova regulamentação vai trazer.
E, na minha opinião, o maior ganho e o maior pulo do gato que a lei trouxe é a possibilidade do registro de múltiplo uso, né? Por estar todas essas categorias de produto dentro de uma mesma legislação, e ela também traz essa possibilidade de registrar um único produto para múltiplas finalidades. Ou seja, você pode registrar um produto que tenha a finalidade de nutrição de planta e, ao mesmo tempo, de controle fitossanitário, né? Com um único registro, com a definição de única bula, de única recomendação, né? Com recomendação de uso única, porque hoje, nas legislações, como elas são diversas, você tem que escolher. Ou você faz registro para fertilizante e produz e embala para fertilizante, e faz um registro para controle fitossanitário e produz e embala para fertilizante. Juntando essas duas coisas em uma produção única, né? Uma comercialização única, lógico, também, isso tende a diminuir. Aliás, além de promover a inovação, né? Novas tecnologias que vão usar essa finalidade de esse múltiplo uso, também as questões de segurança de meio ambiente, as questões de economia de custo de aplicação para o agricultor, que também eu acho que vai ser uma grande vantagem. Então, acho que essas empresas desenvolvedoras de tecnologias que focarem nisso levará ao Brasil um grande avanço e também será um grande nicho de mercado também, que a gente entende isso. E uma outra questão que não tem se falado muito, a gente fala muito múltiplo uso, faz muito das questões de registro com essas novas tecnologias, mas a lei também traz um dispositivo no artigo 14, ela também estabelece as regras, né, para produção para uso próprio, e dentro desse capítulo, ela traz também uma nova figura que não existe hoje, em nenhuma das legislações, que é a prestação de serviço para produção para uso próprio, né? E esse novo dispositivo traz uma série de serviços que pode ser prestado, né? Além da produção em si, também essas questões do treinamento, né? E do uso adequado, e isso também vai ser um grande desafio de regulação. Por ser novo, né, a gente vai regular alguém que vai prestar um serviço para um produtor que não vai ser regulado. Então, a gente vai ter que desenhar muito esse processo para que a gente tenha garantia daquilo, né, da conformidade do prestador de serviço e que também o produtor que escolha esse caminho também tenha um produto de qualidade. Enfim, a regulamentação é um desafio, né? E é um desafio porque nós vamos ter que regular em uma única legislação 4 grandes áreas, né? Que hoje têm comportamentos diversos, e a gente vai ter que harmonizar, escolher um caminho do meio para todos esses produtos caminharem harmonizados aí, ou o mais similar possível. Ótimo, muito obrigado, Edilene. Realmente é um desafio bastante grande, né, que nós vamos ter que trabalhar aí ao longo desse próximo ano, né, desse ano. Márcio, nós ouvimos um pouco o Frederick comentando sobre a visão da indústria, né, sobre desafios, né, para uma adoção mais ampla dos biológicos aqui no Brasil e seguramente no mundo, né? Agora, você como usuário, né, você enquanto representante dos produtores de algodão, como que você vê esses desafios, né? E o que vocês têm feito em relação a isso? Inclusive, me parece que a Brapa, inclusive, tem um centro de desenvolvimento de tecnologia, né, de bioinsumos. Como é que você vê a visão dos produtores e o que a Brapa tem feito em relação a isso? Bom, o primeiro grande desafio aí, eu já falei e também foi abordado pelo representante da Fiesp, é capacitar as pessoas para avançar no uso biológico, com todos os critérios. O segundo, a Edilene passou por esse tema de uma forma transversal aí, mas a lei permite a produção on-farm. O nosso trabalho dentro da Brapa tem sido fazer com que os produtores que optarem pela produção própria optem pelo caminho profissional, com todos os cuidados, com toda a tecnologia, com responsabilidade, como eu falei antes, para que não se perca essa grande alternativa que surge no momento, né? E nós vemos aí a possibilidade de crescer no nosso papel como entidade a partir do investimento que já fizemos nos centros de produção e difusão de tecnologia em biológicos.
Temos um grande centro em Uberlândia, que tem uma Embrapa dentro dele, desenvolvendo produtos também. E no Mato Grosso, uma rede de laboratórios nossas que estão avançando muito rápido. E desenvolvendo com a associação nossa de Minas Gerais uma experiência diferenciada, que é a venda aplicada, a entrega aplicada do produto, não até que o produtor se sinta seguro para levar adiante esse processo. Então, o pessoal vai até lá, faz o diagnóstico, levanta a necessidade e o momento ideal, e a partir daí a Associação dos Produtores de Algodão, a partir do Laboratório Central, entrega o produto aplicado e monitora o resultado. Eu acho que esse é um grande passo que tem que ser dado para que o biológico cresça rapidamente. Solução agronômica já está comprovada, a eficiência já está comprovada, só tem que saber usar, com cuidado, e saber aonde e quando utilizar. Porque nós não vamos nunca abandonar o químico, mas temos que fazer a compensação de um com o outro para que a gente possa aumentar o espaço do biológico. Então, o que eu deixo aqui, assim, pelo algodão, pela nossa visão, foi investir nisso também. E chamar os produtores que têm capital, que têm estrutura, que tinham intenção de produzir um farm, para que eles fossem pelo caminho mais profissional possível. E refugando qualquer iniciativa de produção de baixo nível ou que caia na mão de pessoas que não estão habilitadas a levar esse produto para o campo. É isso aí. Perfeito, Márcio. A Embrapa fazendo aí o seu papel com grande maestria. Eu queria agora voltar aqui para o Cláudio. Cláudio, o estado de São Paulo é um estado que tem um perfil de produtores bastante heterogêneo, né? Temos grandes produtores, temos médios, temos pequenos. Como é que a FAESP está vendo a utilização dos biológicos nesses diferentes, dessas diferentes escalas de produção? Como é que vocês estão vendo isso e o que vocês têm feito em relação a esse tema, né? Você falou desse centro de excelência dos bioinsumos lá em São Roque. Se você puder elaborar um pouquinho mais sobre isso também, agradeço. Certo, obrigado, Eduardo. De fato, a gente tem assim, muita heterogeneidade, né, em termos de escala de produção e culturas aqui no estado. Mas a gente vê, né, tanto pequenos como grandes produtores utilizando tecnologia. Eu diria que o que tem guiado mais a adoção da tecnologia é a eficácia dessa tecnologia, né? E menos o tamanho e a escala, né? A gente tem muitas soluções aqui que vêm sendo utilizadas há bastante tempo, no caso da cana-de-açúcar, né, em grandes produções. Temos, no caso da soja, né, da fixação biológica de nitrogênio também, que é um dos casos mais assertivos, né, que a gente tem. Mas a gente tem casos, por exemplo, de pequenos produtores já utilizando drones, né, para pulverização de pequenos cafezais, né. Nós temos produtores de banana, né, em região que tem muito aclive, aqui no Vale do Ribeira, por exemplo, produtores de banana usando